Bom dia a todos, a paz do Senhor, a todos vocês que estão nos acompanhando aí pela nossa live no Facebook, live da Escola Bíblica Dominical. É um grande prazer estarmos na casa do Senhor para aprendermos uma vez mais da Sua Palavra. E dessa vez, Escola Bíblica Dominical, e com uma grande honra, nós estaremos hoje estudando e meditando na Santa Palavra do Senhor, na lição bíblica. E você é muito bem-vindo a participar conosco. Vamos levar aqui até umas 9h15, mais ou menos, de aula, de puro aprendizado da parte do Senhor para as nossas vidas. Quero nesse momento te convidar a compartilhar o link dessa live com os teus amigos, irmãos, famílias, familiares, para que todos nós possamos ser abençoados por Deus nesta manhã. Nós vamos iniciar a nossa EBD orando, agradecendo ao Senhor pelo dia, pela noite que tivemos, pelo dia que estamos tendo, para que continue sendo um dia de paz, um dia de bênção. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu carinho, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, por conduzir-nos até aqui nesta manhã. A mim, ao presbítero Roberto Beleza, que está aqui na congregação, que logo mais fará a ministração da Tua Santa Palavra, fará a ministração do estudo bíblico. Usa o Teu pequenino, Senhor, de maneira grandiosa. Espírito Santo de Deus, revela-te a nós nesta manhã. Aos nossos irmãos que estão em casa nos assistindo, reservando um tempo à meditação da palavra, abençoa-os, meu Pai. Ser com eles, Deus. Espírito Santo de Deus, reveste-nos nesta manhã. Reveste-nos de graça, reveste-nos de amor, reveste-nos de bondade, reveste-nos de grande misericórdia, Pai. Ser conosco nesta manhã. Guarda-nos, ajuda-nos, orienta-nos, auxilia-nos para seguirmos o caminho da justiça e da verdade. Obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Então, nesse momento, eu quero convidar o presbítero Roberto Beleza, que estará ministrando a aula nesta manhã. E, por certo, seremos grandemente abençoados por Deus. Saudos, amados irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e um bom dia a todos. Hoje nós estaremos na lição de número 12, a qual tenho ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então hoje nós vamos falar a urgência do discipulado, a urgência do discipulado. Vamos entrar na introdução, como o nosso tempo se torna curto por esses dias difíceis. Diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância
com base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, nós estamos vendo aqui só na introdução que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Então, ela é primordial. Ela tem que ser ensinada ao novo convertido, aquele que está entrando, aquele que está começando a dar os primeiros passos dentro da casa do Senhor. O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso, que qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, o que é o discipulado? É um termo dado a um aluno, a um seguidor, a um aprendiz, é aquele que está começando, o discípulo é aquele que está começando. Então, o discipulado tem que ensinar. O termo discipulado vem de discípulo. O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos, aos seguidores de Jesus em Mateus 5:1 e João 2:12. Quer dizer assim, o termo discipulado vem no hebraico, limud, no grego, matetes, e no latim, discípulos, pupilo e aprendiz. Nós vamos ver que nós vamos ter uma aprendizagem muito grande nessa lição sobre o discipulado. Continuando aqui, disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido. Desenvolver-se espiritualmente trata-se de instruções que abrange vários aspectos na vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Em Romanos 12. O ensino é um dos dons que aparece. É dedicar ao ensinamento da palavra de Deus, dedicar a ensinar aquele novo convertido, a ensinar a um caráter cristão, às coisas boas no caráter cristão. Ele aprendeu a respeito, e nós vamos ver mais para frente, a ética e N coisas mais. A grande comissão, que está em Mateus 28, 18 ao 20, que diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. 28, 20. Ensinando a guardar. O que é que nós, para um novo convertido, ensinar a palavra de Deus e que ele venha guardar durante toda a sua vida, guardar os ensinamentos da palavra de Deus, e ele busque a cada dia mais aprender. Nós aprendemos a todos os dias, nunca sabemos tudo. O aprender é todos os dias para cada um de nós. A grande comissão, e o nome se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, que na Bíblia Nova Almeida atualizada está assim: façam discípulos de todas as nações. É matateu, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Não é escolha,
é um mandamento. Fazei discípulo, é discipular. Nós temos que discipular alguém. Por que discipular? Porque nós discipulamos jovens, crianças, adultos. Mas jovens e crianças, por quê? Porque vai passar o nosso tempo. E são eles que vão assumir a liderança, são eles que vão discipular outros mais à frente. Então, por isso, nós precisamos discipular, ensinar. Nós precisamos ensinar. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discipulados guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está em Mateus 28, versículo 20. Ou seja, as doutrinas, os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, capítulo 4, versículo 1 e 2, capítulo 5, versículo 21 e versículo 28, que diz assim, Atos capítulo 2, verso 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 42, versículo 1 e 2. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, olha, aqui nós vemos em Atos que os apóstolos eles foram anunciavam e eles viviam em comunhão. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, em Atos 2,42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Está em João 14, 26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos, nós vamos ver falar da Trindade, sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos teológicos. Olha só, Jesus ele ensinou na prática tudo o que nós aprendemos num curso de teologia. Por isso que devemos também aprender a teologia. Devemos ter conhecimento. Porque hoje nós somos questionados. Hoje você que está nos assistindo e que participa da escola dominical, participa da congregação aqui da Ágape, nós precisamos ter esse conhecimento. Porque nós somos questionados até no trabalho, seja numa universidade, até na rua, quando você vai falar de Jesus para alguém, eles vão questionar muitas coisas. Assim como os discípulos foram questionados em relação a Jesus. Agora imagine, ele falou de ética. Irmão, ética, existe várias profissões. Nós aprendemos em universidades, tem a matéria a ética. Tem a ética em todas as áreas profissionais. Qual é a ética? Vamos falar aí quero colocar o ponto da ética. É
é o respeito que nós temos pelo próximo. É um respeito que eu tenho, não importa se aquela pessoa falhou. Eu não vou estar falando para outro ou dizer, olha, esse aí nem chega perto dele, nem ouve o que ele fala, porque ele não é um bom profissional. Na vida profissional, um profissional que fala mal do outro profissional, ele não tem ética. Uma ética profissional. Agora imagine o cristão, que Jesus ensinou. Todos os apóstolos ali tinham suas falhas. Nenhum era perfeito. Mas quando eles saíam, eles falavam de Jesus. Eles falavam de Jesus. Houve momento que houve período que precisou separação de alguns. Eles se separarem. Porque foi momento de separação, assim como muitos de nós. Como muitos se converteram aqui nessa congregação e precisaram sair. Mas nós devemos ensinar, discipular aqueles que estão chegando sobre ética cristã. Então Jesus ensinava sobre ética. Jesus ensinava sobre tudo que nós aprendemos em teologia. Jesus ensinou na prática. Você não via Jesus falar mal de Pilatos. Você não via Jesus falar mal de Roma. Ele pregava a salvação. Ele fazia os milagres, anunciava o reino de Deus sobre a terra. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado mesmo, em relação a discipular alguém corretamente, com todas as nossas falhas. A educação, isso é educação cristã. Eu trouxe aqui, estava no subsídio, um autor, Howard Hendricks. Ele escreveu um livro, Discipulado, o caminho para afirmar o caráter cristão. É no discipulado que é o caminho para firmar o caráter cristão. Como o título da obra diz, o discipulado tem a ver com o desenvolvimento do caráter exemplar do cristão para servir ao próximo e influenciá-lo na convivência. Irmão, imagine eu me rebelar contra a minha liderança. Imagine eu falar mal da minha liderança. É sinal que nós não fomos bem discipulados. Eu me levantar. Eu gosto de olhar para Davi e Saul. É interessante nós olharmos um pouco para o passado, porque nós vemos a perseguição do rei contra Davi para tirar sua vida. Mas Davi nem sequer teve oportunidade de tirar a vida do rei. Mas ele disse, jamais tocarei no ungido de Deus. Davi fugiu por muito tempo, até a morte, para que depois de muito tempo ele viesse a assumir o reinado. Imagine se levantar contra uma liderança. As consequências que vêm para a nossa vida. Então nós temos que ter muito cuidado, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do que Ele nos ensina e passar para aqueles que estão começando a caminhada. O segundo ponto, o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. O tripé do discipulado. Imagine, o tripé são 3 pés, 3 suportes que seguram alguma coisa. Se você tirar como nesse momento tem um tripézinho aqui à minha frente, para que vocês possam assistir,
essa aula em casa. Se caso quebrasse um desses pés, não iria sustentar a câmera que está aqui. Ela iria cair. Então imagine, nós precisamos desses tripés, que é a palavra, tem que estar em nós. Aprender a comunhão e o serviço. Não é serviço, palavra e comunhão. É palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jesus de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Continua valendo atualmente. Nós vamos falar um pouquinho somente a palavra. É o primeiro. A autoridade das Escrituras, que é suprema sobre todas as coisas. Porque ela foi inspirada, sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseia tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno. E depois de Pentecostes, do Espírito Santo. Olha só, aqui ele fala, eles baseavam-se na palavra, sempre baseado na palavra e também em sua experiência. Porque eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus, viram os milagres, viram os feitos de Cristo, e depois que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, nós vemos eles tendo as suas próprias experiências, curando enfermos, ressuscitando os mortos, e o Espírito Santo, depois ali no Pentecoste, com batismos em línguas estranhas, foram experiência de seus apóstolos. Imagine quanta experiência muitos têm experiência para passar para um novo convertido, para que ele não venha cometer os mesmos erros que nós cometemos. É a experiência, é o ensino da palavra. A palavra, ela é fiel e verdadeira. A doutrina é a palavra de Deus. Ela continua passando de séculos a séculos e nunca perde a essência. Porque é onde nós aprendemos o respeito, é onde nós aprendemos sobre o amor verdadeiro, é onde nós aprendemos N coisas. A palavra, ela começa a fazer uma mudança na nossa vida. Ela começa a transformar a nossa vida. O Espírito Santo, ele trabalha, e quando nós começamos a nos alimentar da palavra de Deus, ela vai fazendo uma transformação, uma limpeza, que muda o nosso ser. Por isso nós precisamos, não é qualquer livro, mas é ensinar a palavra de Deus, ter conhecimento, ter discernimento. E se não tem, é pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus que nos dê conhecimento do alto. Na atualidade, não temos os apóstolos, nem pessoas conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, eles não possuíam as escrituras como nós possuímos hoje. Hoje qualquer pessoa pode ter as escrituras em suas mãos, para ensinar, para ler, para conhecer. Então, a palavra é o primeiro dos 3 tripés.
O segundo, a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, quer dizer comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. No Salmo 133, versículo 1, bem conhecido nosso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ou em comum união. Bem conhecido nosso. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A comunhão, ela não é só entre os irmãos, mas entre os irmãos, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Uma união em comum. Claro que tem as divergências, entre os irmãos, mas não é que não possa haver uma comum união, um objetivo. Quando nós chegamos num culto, é para adorar a Deus. Nosso objetivo de chegar dentro de um templo não é para buscar bênção, é para vir adorar a Deus. O segundo tripé, a comunhão, palavra e a comunhão. O terceiro tripé, ainda falando da comunhão na igreja de Jerusalém. Depois nós vamos para o terceiro tripé, que é o serviço. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Atos 4:32. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, alma. É a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Ele fala do coração e da alma. O coração diz respeito ao centro da vida, que é o coração, é o que posiciona, o que lança o sangue para toda a parte do corpo. É ele que joga para toda parte do corpo o sangue. Daí ele diz a mesma inclinação, todos com aquele mesmo objetivo. Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Devemos viver isso. Relacionamento, a união. A igreja de Jerusalém, ela vivia dessa forma. Ela vivia dessa forma. O serviço trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente que quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente
perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão que nós fomos comissionados, né? Todos nós. Olha só, o serviço hoje na igreja atual, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4, que nós devemos ter. Não adianta eu ter só o ensino e não ter comunhão. Não adianta eu ter ensino, comunhão, mas não ter amor em repartir. E ter os 3 e não ter a oração. Nós precisamos ter no serviço do Senhor os 3 juntos. O ensino dos apóstolos, a palavra, a comunhão, o partir do pão e a oração. Orar um pelos outros, ajudar ao nosso irmão que precisa, aquele que precisam. União com um propósito, com um único pensamento de agradar a Cristo. Porque é Ele que faz crescer. É Ele que faz desenvolver. É Ele que abençoa, é Cristo. É Cristo que abençoa. Nós também, como igreja, nós somos vistos como uma família. E como família nós recebemos alegre aquela criança que chega. Então aquele que chega, um novo convertido, ele é como uma criança, devemos receber com alegria. E nós não ensinamos a criança a andar, não ensinamos a criança a falar das suas primeiras palavras, ensinamos as crianças até ele atingir uma idade madura, que ele possa caminhar com as suas próprias pernas. Assim também somos nós para discipular, ensinar os novos convertidos, os novos discípulos, a eles começarem a entender, a falar, a caminhar, a orar, a aprendizagem, para que eles venham brevemente caminhar com suas próprias pernas. O discipulado, ponto 3, o discipulado é o crescimento sadio da igreja. O crescimento espiritual é o primeiro, o crescimento numérico, segundo, e o exemplo da igreja de Antioquia, na Síria, ou Antioquia, na Síria. O primeiro ponto, o crescimento espiritual. O processo de discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipulados. Isto porque eles se tornarão novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Olha só, ele chega como vai ser uma nova criatura, então ele vai mudar, ele vai se transformar, ele vai ser transformado, ele vai deixar aquele velho homem e vem um novo homem, aquele em Cristo Jesus. Por isso, esse é o crescimento espiritual. O crescimento numérico, o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira, a viagem do apóstolo Paulo, não foi para
plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Paulo ficou 3 anos ensinando aqueles obreiros como sair ao campo, porque o campo, como diz, estava maduro. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Anunciar a salvação, anunciar a Cristo como Salvador. Anunciar a Cristo como Salvador. Então eles precisavam o crescimento numérico para que viesse crescer, desenvolver a igreja primitiva, como nos nossos dias, crescer a igreja local. Nós temos porque é uma renovação todo o tempo dentro do templo, dentro da igreja. Se converte, eles aprendem, são chamados para a obra, muitos vão para outros locais, e assim a obra do Senhor tem que crescer cada dia mais, porque o campo é grande, mas os ceifeiros são poucos. O terceiro ponto, o exemplo da igreja de Antioquia, na Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificados como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupou com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Membro de igreja não é a mesma coisa de fazer discípulo. Você fazer um discípulo é ensinar ele. É ensinar aquela pessoa a aprender e a mudar a sua vida. Não é só chegar, fazer membro, é muito fácil. É só lançar aí dentro. Passa anos e ele vai ser membro. Ele já foi membro da igreja. Mas ensinar as pessoas a palavra, tudo aquilo que Cristo nos ensinou. O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. O discipulado eficaz estabelece a relação adequada entre a obra da treliça e a obra da videira. As igrejas tendem em direção à institucionalização, pelo qual o foco muda da videira, orgânico, para a trilícia, estrutural. Em vez de fomentar o crescimento moral e espiritual dos discípulos, focaliza-se na manutenção de programas e estruturas eclesiásticas. O objetivo, o crescimento, tem que focar moral e espiritual. Pode ter certeza, essa pessoa sendo transformada assim, ela vai ter uma modificação, pensamento, e a obra cada dia mais cresce. Mas o ponto de tudo do Evangelho é Jesus Cristo. Para ter modificação, eu não posso mudar ninguém. Nós não podemos mudar a vida de ninguém. Mas a palavra muda, o Espírito Santo muda, e Cristo muda a vida das pessoas. Pode ser o mais vil pecador. Pode ser aquele que não tinha respeito por ninguém. Mas quando ele é tocado pelo Espírito Santo, quando ele é transformado, a transformação não vem de fora para dentro. Não é uma roupa que transforma a pessoa. Mas é aquela transformação que vem do íntimo. Que vem de dentro para fora. Que muda o pensamento, muda o falar,
muda o andar, que com certeza ele vai mudar o caráter. Ele vai mudar o caráter da pessoa. O Evangelho de Jesus Cristo, em parte, essa realidade também ocorre com muita frequência na história de cada igreja local, por falta de investimento na vida espiritual das pessoas, obra da videira, enfatiza-se a manutenção de estrutura física e programas eclesiásticos, obra da trilícia, causando assim enorme prejuízo ao corpo de Cristo, e além disso, impedindo de cumprir na terra a verdadeira missão. Se transforma, nós vemos quando se perde muita gente, quando se deixa de acreditar. Porque o objetivo não foi o espiritual, a videira, mas sim a trilícia. Quando nós ensinamos o Cristo, nós vamos ver um crescimento muito grande. Mas quando a preocupação está mais no físico, nós começamos a perder vidas. Eu vou aqui ler a conclusão e depois eu estarei só dando as considerações finais. Temos que correr porque o tempo é curto. Diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. A base dos valores morais e espirituais é a palavra de Deus, é a Bíblia. Esse é a base de tudo, é o alicerce que nos dá a moral numa sociedade, a ética para o cristão, não só para o cristão, mas a ética em geral. Se você for verificar sobre ética, você vai ver que pode pegar todos os livros, a direção vem à Bíblia. Não tem outro, é ética. A moral, os bons costumes, a Bíblia nos ensina os bons costumes. O respeito pelo próximo, o respeito pela nossa liderança, o respeito pela uma criança, pelo um adolescente. Então, o que eu quero dizer para vocês, discipulado, como tema dessa lição, a lição 12, no dia 21 de março, a urgência do discipulado. É porque nós vemos nos nossos dias que se perdeu a direção de ensino da palavra de Deus. Nós vemos tantas criações, tantas coisas, que esqueceram a direção. Então é urgente que nós venhamos ensinar aos nossos discipulados, ensinar a nossa igreja. Aqueles que foram escolhidos, que têm um dom do ensino, ensinem, aprendam mais para ensinar muito mais. E eu já desde já agradeço por esse dia, por esse domingo, e que os nossos irmãos fiquem com Deus, e nós vamos entrar mais numa lição para os jovens e adolescentes, né? Nós estaremos passando a direção para o irmão Rodrigo. E desde já agradeço a oportunidade. Não sou professor, sou comentarista da Palavra de Deus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar. Já vamos fazer uma oração aqui. Vamos encerrar esse primeiro momento, que foi a lição da revista dos nossos adultos, da maturidade cristã.
Vamos encerrar a live também, para que ela não fique muito comprida para quem vai ver depois. E nós já vamos estar iniciando uma nova live, um novo link, que a gente vai estar compartilhando com vocês, para a lição dos jovens, tá? Então eu quero desde já agradecer aos nossos mais de 15 irmãos aí, que ao longo da nossa live participaram conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de todos vocês. E de certo tenho que Deus nos abençoe nesta manhã sobre a importância do discipulado. E eu quero pedir aos irmãos que querem assistir a aula dos jovens, não é porque a classe é dos jovens que você não pode assistir a aula, tá, irmão? Aproveite, né? Faça-se novo hoje, faça-se mais jovem hoje. Hoje nós estaremos na classe dos jovens aprendendo sobre a oração de Paulo aos Efésios, né? Então, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar nesse momento, encerrando esse primeiro momento aqui da lição da nossa maturidade cristã. Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Ajuda-nos, Deus, a discipular. Ajuda-nos, Senhor, a orientar. Assim como nós somos ensinados por Ti todos os dias, ajuda-nos, Senhor, a ensinar a Tua santa palavra também, para que cada vez mais possamos estar todos firmes e juntos na Tua casa, Te adorando, Te servindo, bendizendo o Teu santo e poderoso nome. Obrigado por tudo, obrigado pela vida, Senhor, de cada um desses alunos que nos acompanharam nesta manhã. Aos que ainda vão continuar nos acompanhando, ser com cada um deles, Pai. Que a Tua graça repouse sobre cada um. Espírito Santo de Deus, há lugar para o Senhor em nossos corações e em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Amém.